esse embate pela demarcação no que é, então, a eugenia e como ela vai ser aceita aqui no Brasil, porque ela não foi uma recepção mecânica do que Francis Galton falou na Inglaterra. Então, o Roquette Pinto, ele tinha uma concepção de eugenia, ele era baseado em Gregor Mendel, de que a eugenia é hereditariedade, então ela não é aquela discussão dentro do neolamarquismo, de que é melhorar o meio, melhorar a educação, as condições sanitárias. Não, a eugenia ela é a intervenção na constituição biológica. Porém, mesmo que ele fosse alinhado a esse mendelismo, sob influência de Charles Davenport, que também foi muito influente sobre Renato Kell e os professores da Exalc, que eu comentarei a seguir, né, ele não foi contra a miscigenação, ele não considerava a eugenia como racismo, né, e ele considerava que a educação eugênica significa estimular a boa reprodução, ou uma reprodução consciente, né? Enquanto Miguel Couto, né, esse médico altamente influente, foi orientador da tese de Alexandre Tepedino, primeiro trabalho sobre eugenia no Brasil, em 1914. Miguel Couto já tinha uma concepção abertamente racista sobre o que era eugenia, né, e foi um dos idealizadores da Lei de Cotas de 1934, né, depois da crise de 29, do golpe de Estado de Getúlio Vargas em 1930, né, as discussões pela criação de uma nova Constituição. Miguel Couto foi um dos responsáveis pela lei de restrição à entrada de imigrantes indesejáveis, né, africanos e, sobretudo, japoneses, né? Então, os textos de Miguel Couto são abertamente racistas com relação aos asiáticos, né? Então, são duas concepções de eugenia importantes aqui e que dividiram o movimento eugenista brasileiro e que tiveram muito presentes no Congresso Brasileiro de Eugenia de 1929, que a Maria Lúcia comentou no encontro anterior, né? Ou seja, mesmo pertencendo ao mesmo movimento, né, eles tinham concepções diferentes, e isso foi muito impactante também na Constituinte de 1933 e 34, na discussão sobre a imigração, né, que foi uma das prioridades do governo Vargas, e que acirrou essa divisão entre essa ala mais racista do movimento eugenista e essa ala liderada por Roquette Pinto, que via a eugenia não necessariamente como racismo, mas como estimular essa reprodução consciente, né? Então, de um lado, a gente tinha Roquette Pinto como voto vencido na Constituinte de 33 e 34, né? E, do outro lado, esse grupo influenciado por Renato Kell e Miguel Couto, como, por exemplo, Arthur Neiva, Xavier de Oliveira, que chegaram a citar eugenistas da Alemanha nazista, do Instituto Kaiser Wilhelm, de Eugenia e Antropologia, né, para justificar, barrar essa imigração de estrangeiros indesejáveis, né, ou degenerados no Brasil. Então, foi um embate bem importante ali, dentro do Congresso Brasileiro de Eugenia. Monteiro Lobato estava lá, Monteiro Lobato tomou partido, inclusive, de Renato Kell, com as teses mais racistas dele, porque foi nesse evento que Renato Kell lançou o livro Lições de Eugenia, né? Então, pensando na pergunta do Weber no encontro anterior, né, eu acho importante discutir isso também, né? O Monteiro Lobato ele teve acesso a essa concepção crítica a Renato Kell, que apareceu, que vinha desde Franz Boas com o texto Eugenics de 1916, mas também apareceu no Congresso Brasileiro de Eugenia, e ele optou deliberadamente pela ala mais racista do movimento eugenista. Então, também acho que existe um limite a essa discussão de que ele era um homem de seu tempo, porque ele teve acesso à crítica, e ele fez uma escolha deliberada pela ala mais racista do movimento. Okay? Então, continuando a discussão da educação eugênica, acho que um bom nome, não dá para trazer todos os nomes aqui, mas é importante citar Fernando de Azevedo, né, que foi o autor do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 32, nessa perspectiva de forma ultra resumida, obviamente, né, no contexto da era Vargas, né, modificar a educação brasileira, renovar a educação brasileira, uma escola pública, laica, universal, gratuita, com base nas teses de John Dewey, nos Estados Unidos, né. Então, dentro desse movimento, nós tivemos Fernando de Azevedo, Manuel Lourenço Filho, Anísio Teixeira, né, e dentre outros, é claro, esses são alguns dos principais nomes, mas Fernando de Azevedo tinha uma concepção de educação eugênica
com essa base mais neolamarquista, né? Eliminar os fatores de degeneração da raça brasileira, raça no sentido de espécie, aqui no caso do Fernando de Azevedo, né? Melhorar o meio, o saneamento, né? Educação física, cuidados com o corpo, que foi muito forte na Escola Nova também, né? Buscar essa educação integral, tanto física quanto moral, promover a higiene social e a regeneração racial, né? Então ele defendeu o que a Meline vai comentar em seguida, né? Uma eugenia mais positiva, no sentido de uma higiene, profilaxia, né? Não era contra a miscigenação, ao contrário do Renato Kell, né? Mas também defendeu produzir uma elite meritocrática, né? Então, ao contrário de uma elite parasitária, que seria incapaz de dirigir o Brasil, né, era necessário criar uma elite meritocrática misturando, né, o processo biológico com a educação, né? Só comentando aqui, né, citei Fernando de Azevedo porque foi secretário da Sociedade Eugênica de São Paulo, no início dos anos 20, final da década de 10, foi um dos membros da comissão organizadora que criou a USP, a Universidade de São Paulo, criou a FIFELESH, que é a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, foi secretário de Educação e Cultura do Estado de São Paulo, presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia, foi um dos idealizadores da primeira LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Foi um dos críticos à prisão de professores da USP durante a ditadura, né, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, é uma figura importante aqui, mas que também, né, fez parte aqui, né, dessas discussões sobre a educação eugênica no Brasil. Renato Kell, né, a Meline vai comentar de forma mais pormenorizada, mas a educação eugênica para Renato Kell, né, que foi um dos membros idealizadores da Sociedade Eugênica de São Paulo, do Instituto Brasileiro de Eugenia, que não chegou a se concretizar, Comissão Central Brasileira de Eugenia, discutia com a Liga Brasileira de Higiene Mental, foi o criador do Boletim de Eugenia, né? Médico, farmacêutico, diretor da Bayer no Brasil, né? Pai da eugenia brasileira, ou campeão da eugenia, como dizia Monteiro Lobato em suas cartas, né? O Renato Kell, ele também trazia esse conceito ambíguo de educação eugênica. Então, assim como o Galton, ora a educação eugênica tinha um alcance limitado, porque quem é bom já nasce feito, né, que é uma perspectiva que ele desenvolveu no final da vida dele, radicalizando o discurso dele. Então, Kell começa com a ideia de educar é eugenizar, né, essa concepção de educação como eugenização, que bebia ali do sanitarismo e higienismo, né? Mas aí no final da década de 20, ele começa aí para uma perspectiva mais ligada à raça e higiene, a higiene racial alemã, misturando elementos do neomalthusianismo também, né, com uma forte base mendeliana, crítica ao neolamarquismo, né, mas radicalizando o discurso dele, dizendo que, olha, a educação ela é limitada. Ela é limitada porque não se pode educar aquele que é naturalmente degenerado. Então ela tem um sentido restrito, um sentido limitado, assim como dizia Galton, mas em todos os textos do Kell, principalmente Lições de Eugenia e o Boletim de Eugenia, fica muito claro que a concepção ampla de educação também está lá. Essa ideia de educação como sinônimo de consciência racial, né? Educar a elite intelectual e a população brasileira para evitar a reprodução dos indesejáveis, dos degenerados, já que o Brasil não vai aceitar, o Brasil de tradição católica, não vai aceitar abertamente as teses mais racistas, como a esterilização eugênica, que vai ser discutida nos próximos encontros, né? Ou o controle matrimonial, branco com branco, negro com negro, não casar com pessoas deficientes físicas, mentais, tarados, né? Como se dizia na época, né? A educação é o caminho para promover essa consciência racial, né? Por isso que ele defendeu no Lições de Eugenia e no Boletim de Eugenia a obrigatoriedade da educação eugênica. Então não dá para dizer que a educação não era importante para Kell, porque ele achava que quem é bom já nasce feito. Justamente por causa desse sentido amplo da educação que ele também trazia nos textos dele, no sentido de educação eugênica como consciência racial, né? Então, Kell foi muito influente no campo da eugenia latino-americano. Então ele trocava correspondências com Vítor Delfino e Alfredo Verano na Argentina, Carlos Henrique Paz Soldán no Peru, era muito querido pelos eugenistas da Sociedade Mexicana de Eugenésia. Ele foi uma influência muito grande, não só
no campo da eugenia brasileiro, mais no campo da eugenia latino-americano. E o projeto dele para a América Latina é, nos moldes da Eugenics Education Society, do Francis Galton, criar uma sociedade científica para promover a eugenia dentro dessa concepção ampla de educação eugênica. Então, ele publicou também em espanhol, em vários periódicos argentinos, La Semana Médica, La Medicina Argentina, Hijo Mío, Viva 100 Años. Os livros deles estão traduzidos na Biblioteca Nacional da República Argentina, tem 13 livros do Kell lá, datados da década de 40. E o objetivo do Kell, junto com esses eugenistas argentinos, era institucionalizar o ensino de higiene nas escolas por meio da educação infantil. Então, Vítor Delfino, que foi o maior admirador de Kell na Argentina, ele tinha essa concepção de que na fase escolar você pode identificar crianças anormais e atrasadas, né? Ou seja, a escola não é só um espaço para divulgar a eugenia, mas também investigar, indicar as crianças degeneradas com predisposições a psicopatias. Lembra um pouco esse último discurso do ministro da Educação aqui no Brasil. Então, essa é a fadaíge que circulou bastante, não só no Brasil, mas na Argentina também. Essa é uma carta do Renato Kell para esse eugenista argentino, Alfredo Verano. E nesse trecho que eu destaquei aqui, não vai dar para ler tudo, né? O Kell simplesmente fala que a cartilha de higiene já é um sucesso entre os educadores no Brasil e que ele está feliz que ela está sendo aceita na Argentina também. Indica para os eugenistas argentinos acrescentar um trecho da Fadaíja, esse livro de higiene do Renato Kell, e de que ele acredita que vai ser bem aceito entre as crianças e os educadores dessa república amiga, né, no caso a Argentina. Então, isso deixa muito claro que Renato Kell já estava consolidado no campo da educação brasileira e queria se consolidar no campo da educação argentina e latino-americana de forma mais ampla, né? E aqui entra esses dois professores, já na parte final da minha explanação aqui, esses dois professores da ESALC, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que a partir de 1934 seria uma das faculdades que constituiriam a USP, a Universidade de São Paulo, né? Foram diretores do Boletim de Eugenia quando o Kell vai para a Europa. O Kell afirma ali que ele vai para trabalhar com a Bayer, né, para quem ele trabalhava aqui no Brasil, mas ele foi para os institutos de eugenia na Suécia e na Alemanha, sobretudo o Instituto Kaiser Wilhelm. Então, Octávio Domingues, né, que é mais conhecido na historiografia da eugenia, acriano, formado em Piracicaba também, patrono da zootecnia no Brasil. Então, até hoje, no campo da zootecnia, tem um prêmio com o nome dele, fundou a revista de agricultura da Exalc, e foi professor da Exalc junto com Salvador de Toledo Pisa Júnior, um geneticista pouco discutido no campo da eugenia brasileira, referência no campo da zoologia, foi um dos fundadores também da revista de agricultura e também um geneticista com a base mendeliana. Por que eu estou falando deles? Porque eles foram os primeiros estudiosos das leis de Mendel, das leis da hereditariedade no Brasil. Então, quando Renato Kell começa a ser criticado no primeiro congresso de eugenia de 1929, é na genética mendeliana, são nesses professores da Exalc e depois USP, que Renato Kell vai se fortalecer teoricamente e retomar sua posição de prestígio dentro do campo da eugenia no Brasil, né? E então, o que seria a educação eugênica segundo esses dois professores da Exalc, né? Os dois partiam da mesma ideia galtoniana da eugenia como razão científica, esclarecimento, e a crítica à eugenia era uma crítica irracional, uma crítica de ordem moral, religiosa, né? Que não era embasada nos pressupostos da razão eugênica, né? Os dois eram críticos das teses neolamarquianas, da eugenia como melhoramento do meio, né? Então, eles reforçavam essa concepção mendeliana de eugenia como intervenção na constituição hereditária, né? O Octávio Domingues fazia questão de criticar o Fernando de Azevedo. A eugenia não é educação física, plástica, educação física é Mendel, é hereditariedade, né? Então, os dois defendiam, os três, na verdade, né?
Os 3 diretores do boletim de engenharia, Renato Kell, que criou o boletim em 29 e dirigiu até 31, e esses 2 geneticistas da Exalc, Octávio Domingues e Salvador Toledo Pisa Júnior, que dirigiram o boletim de 32 a 1933, né? Os 3 defendiam o ensino da genética nas escolas. O Octávio Domingues deixava muito claro que, olha, a elite brasileira é pobre nas bases mendelianas, então ela precisa, nós precisamos, como que a gente vai desenvolver eugenia num país cuja elite não sabe nada de Mendel e acredita que eugenia é melhoramento do meio, neolamarquismo, né? Então a educação para Octávio Domingues, ela tinha o sentido de também educar essa elite intelectual nas bases mínimas da genética mendeliana, né? E ambos ali compartilhavam da ideia de eugenia como consciência racial, mas eles discordavam num ponto que é importante, né? Octávio Domingues, nesse sentido, foi mais alinhado a Edgar Roquette Pinto. Ele não criticava a miscigenação, ele não criticava o mestiço como um degenerado, né? Ele achava que isso fazia parte do processo de melhoramento da raça brasileira, enquanto o Toledo Pisa Júnior se alinhava a Renato Kell. O Pisa Júnior, nesse sentido, por mais absurdo que pareça isso que eu vou falar agora, mas o Pisa Júnior ele acreditava que branco e negro eram espécies diferentes. Então, nesse sentido, ele ultrapassava o Renato Kell, no sentido de considerar que branco e negro não eram raças diferentes, eram espécies diferentes. É como se fosse um cavalo cruzar com um cachorro. Então, nos textos de Pisa Júnior no Boletim de Eugenia, em 32 e 33, sobretudo esse texto da hereditariedade da cor da pele no casamento branco-preto, né, ele deixa muito claro que o casamento entre branco e preto é abominável, irracional, repugnante. Ele usa essas palavras, né? Então, a consciência racial para ele seria estimular essa repulsa natural que existe entre as raças. Já que branco e preto são espécies diferentes, existe uma repulsa entre elas que tem que ser resgatada a partir da educação eugênica como consciência racial, né? Enquanto o Octávio Domingues criticava essa ideia, então mostra também que a eugenia não era um bloco e nem mesmo no boletim de eugenia existia um consenso com relação a algumas teses fundamentais, né? Por mais que o Octávio Domingues também era contra a reprodução de degenerados, no caso dele não negros, mas deficientes físicos e mentais, tá? Guilherme, Oi. Só para te avisar, faltam 5 minutos. Já estou finalizando, muito obrigado. Nada. Então, nos textos desses educadores, né, por isso que é importante trazer eles aqui à tona, e nesse sentido eu concordo com o comentário do Weber, Weber, me perdoa aí, amigo, no encontro anterior. Nós precisamos discutir, né, o posicionamento desses professores da USP na eugenia brasileira, né, seja a concepção do Domingues ou do Fernando de Azevedo, ou seja, essa concepção mais racista do Pisa Júnior, né? Quando eu fui fazer meu trabalho de campo, minha pesquisa de campo na Exalc, na USP de Piracicaba, ela se tornou USP em 1934, ok? Então, na época do boletim de eugenia, ainda não era USP, ela se torna USP um ano depois que o boletim acaba em 33, se torna USP em 34. Então, eu encontrei cartas desse professor Salvador de Toledo Pisa Júnior para os eugenistas da Sociedade Mexicana de Eugenésia, e as cartas eram de 1969. 69. Então, já não é mais o auge do movimento eugenista, a gente está em plena ditadura militar e temos um professor da USP que ainda está muito ativo dentro do movimento eugenista, né? Por isso que eu defendo que novas pesquisas devem ser feitas sobre esses educadores para a gente compreender o sentido mais amplo mesmo da educação eugênica no Brasil, né? Ou será que em 69, né, esse professor, já carregando o nome da USP, né, ele ainda se posicionava a partir dessa concepção racista de eugenia, né? Acho que nesse sentido não caçar as bruxas, né, mas não suavizar, né, o racismo científico que foi, sim, reproduzido por esses intelectuais, né, para não perder a criticidade da análise, né? Para lembrar o velho Marx, né, para que se trabalhe para a emancipação do sujeito, e não para a dominação capitalista. Então, esse é o boletim de eugenia, publicado em Piracicaba, né? E quando o Renato Kell vai para a Alemanha, esses 2 professores vão tocar ali o boletim de eugenia, até 33, né? E é interessante que o boletim perde o caráter de panfleto, né? Ele deixa de ser a separata, o suplemento da revista Medicamenta,
que circulava entre médicos e farmacêuticos, e ela se torna uma revista científica. Uma revista, como a gente tem as grandes revistas até hoje, ela se torna uma revista científica. Então, os artigos que tinham 3, 4 páginas do boletim até 31, passam a ter 14, 15 páginas, né? E dentro dessa concepção de consciência racial, educação eugênica é entender que a educação é limitada, mas precisamos educar essa elite segundo os pressupostos da consciência racial, né? Fomentar o casamento eugênico, a educação sexual em jovens sexualmente ativos, tentar implementar exames pré-nupciais, né? Criticar a mestiçagem, no caso de Kell e Pisa Júnior, Domingues discordava disso, né? Controle matrimonial. Então, essa é uma questão importante. Para finalizar, a eugenia, né, a educação eugênica se institucionaliza no artigo 138 da Constituição Federal de 1934, né, já na primeira Constituição do governo Vargas. É grave, né, saber que o nosso país institucionalizou a educação eugênica numa Constituição Federal, que promulgava ali estimular a educação eugênica, adotar medidas legislativas e administrativas tendentes a restringir a mortalidade, a morbidade infantis, higiene social, impedir a propagação de doenças. Então, por mais que ela tenha entrado mais no sentido neolamarquista, né, de higiene, sanitarismo, né, não deixa de ser fruto desse projeto idealizado por Renato Kell, por essa ala mais racista do movimento eugenista brasileiro, né, sobretudo Kell e Miguel Couto, né, e os ecos da eugenia que a gente tem na lei orgânica, né, dos municípios do Rio Grande do Sul. São vários, mas sobretudo Barra do Quaraí e Uruguaiana, cuja lei orgânica municipal previa, né, até tempos atrás, estimular a educação eugênica, né. E interessante que essa determinação, né, foi considerada inconstitucional, mas somente no século XXI, né, somente em 2007, ou seja, mostrar ali o quão forte foi a educação eugênica no Brasil, né. Interessante que também esqueci a palavra, desembargadores, né, que consideraram como inconstitucional educação eugênica na lei orgânica do município brasileiro, se embasaram em 2 textos de uma pesquisadora do GEP, a doutora Lilian Mai, que eu acredito que me ouve nesse momento, mas é uma amostra aí do quanto foi forte a educação eugênica no Brasil, né? Então, para concluir minha fala, né, não dá para trabalhar tudo que foi educação eugênica para todos os autores aqui, mas o que eu quis com a minha fala, né, que a Meline vai ampliar agora, é que seja na perspectiva neolamarquista, né, a educação eugênica como higiene e profilaxia, ou na perspectiva mendeliana, né, a educação eugênica como hereditariedade, né, melhoramento da raça, seja no sentido restrito, né, educação formal, educação escolar, cartilhas de higiene, ou no sentido amplo de Francis Galton, né, que Kell e os exalquianos reproduzem muito bem, né, formar uma consciência racial. O ideário da eugenia foi extremamente influente na educação brasileira. Bom, então essa é a minha fala, agradeço a todos aí. Nós aqui te agradecemos pelas ricas contribuições e eu gostaria de passar a fala para a Meline. Oi, boa tarde a todas e todas. Queria começar agradecendo o convite, né? Parabenizando o GEP pela iniciativa e agradecendo também o Guilherme por dividir esse espaço, por dividir essa troca desse tema tão importante de ser discutido, que é a temática da eugenia. Eu preparei também alguns slides, mas vou colocar daqui a pouquinho. Primeiro eu vou concentrar, né, a minha discussão, dando continuidade no que o Guilherme já falou um pouco, né, do pensamento do Renato Kell. Na verdade, eu vou me concentrar mais no pensamento do Renato Kell para poder discutir a educação eugênica, né? E de início, eu penso que é importante a gente comentar um pouco sobre a trajetória do Renato Kell, né? Isso nos auxilia a entender um pouco quem foi esta figura, como o próprio pensamento do Renato Kell também,
né, vai apresentar transformações. Então, Renato Kell não tem uma linha, assim, única, né, ao longo da sua vida, ele vai mudar também, e isso interfere no modo como ele entende a educação eugênica, tá? Então, para quem não sabe, para quem está ouvindo sobre a temática da eugenia pela primeira vez, é sempre bom lembrar ou apresentar que Renato Kell foi o maior publicista da eugenia no Brasil, e que, inclusive, o seu reconhecimento não era só a nível nacional, como o Guilherme foi trazendo alguns pontos na fala dele também, né? Então, Renato Kell vai ser uma figura reconhecida também a nível internacional, produziu muito no campo da eugenia, então nós temos aí cerca de 30 obras que são de autoria do Renato Kell, e isso sem falar, né, nas outras atividades, então nas palestras que ele dava, no prefácio de livro, enfim, tudo que ele... no engajamento dele, né, no campo da eugenia. Então, é uma figura reconhecida, né? Tão reconhecida que, em um determinado momento, a gente se depara, por exemplo, com o Correio Paulistano, né, o jornal daqui de São Paulo, que chega a registrar, por exemplo, as idas de Renato Kell ao cinema, né? Então, assim, Renato Kell, a figura notória no campo da eugenia, né, compareceu ao cinema, então, assim, é uma figura de destaque, né, no campo intelectual. E aí, falando dessa trajetória, eu entro um pouco nos espaços que foram ocupados por Kell, né, porque esses espaços contribuem para a discussão que Renato Kell vai fazer, o modo como ele vai entender a educação eugênica e discutir, né, a educação eugênica, a eugenia como um todo. Então, em 1918, como o Guilherme já mencionou, foi criada a Sociedade Eugênica de São Paulo, pela participação também do Renato Kell, inclusive é a primeira sociedade eugênica da América Latina, tá? Então, esse é um fato importante. Em 1919, Kell vai para o Rio de Janeiro, e é lá que ele vai, né, idealizar, encabeçar a elaboração do Boletim de Eugenia. Em 1920, ele vai se tornar diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública. E já mencionei, né, do Boletim de Eugenia. Em 32, ele vai falar, vai ocupar também uma cadeira na Academia Nacional de Medicina, que a Lúcia até chegou a mencionar isso no primeiro encontro, né? Ou seja, os cargos, essas atividades do Kell, né, possibilitaram esse reconhecimento no campo da eugenia. E aí, quando nós falamos da educação eugênica, do pensamento do Renato Kell, como eu estava dizendo logo no início, a gente consegue perceber algumas mudanças no pensamento do Kell. Então, em um primeiro momento, se a gente pudesse organizar, né, didaticamente falando, o Kell tem um primeiro momento, que é um momento que nós classificamos como um movimento mais sanitarista, mais inclinado à eugenia positiva, alinhado aos preceitos, né, de Lamarck, e depois um segundo momento em que Renato Kell já apresenta uma inclinação, né, uma educação aí pensada, alinhada aos preceitos da eugenia negativa, com contornos de higiene e segregação racial muito mais explícitos, contra a miscigenação e com, né, medidas aí de esterilização, enfim, então, o aborto eugênico, então, é mais radical nesse sentido, tá? Só a título de curiosidade, de organização, importante diferenciar, na verdade, o que é eugenia positiva e o que seria eugenia negativa, tá? Então, quando nós falamos de eugenia positiva, nós entendemos em medidas voltadas à profilaxia. Então, são medidas que visam ensinar os preceitos eugênicos, fazem parte das campanhas eugênicas, né? Então, assim, estimular a reprodução saudável, o matrimônio consciente. Então, isso é o que nós entendemos por medidas de eugenia positiva, né? A filosofia eugênica. Quando nós falamos de eugenia negativa, nós entramos em um campo mais prático, no sentido de medidas que evitam o nascimento de indivíduos degenerados, né? Então, o exame pré-nupcial, a esterilização. Então, são medidas mais radicais que impedem, né, o nascimento de indivíduos considerados degenerados ou digênicos, como os eugenistas falavam, né? Então, falando um pouco mais desse primeiro momento, que é o momento sanitarista do Renato Kell, né? A gente chama de movimento sanitarista, assim, mais inclinado.
E é importante dizer que o pensamento do Renato Kell, nesse momento, o que ele vai discutir sobre educação, tem a ver com o contexto desse momento, né? Então, o que acontecia no Brasil nas primeiras décadas do século XX? Nós vamos ver se desenvolver no Brasil um projeto de uma nação saudável, né? Então, uma nação forte, uma nação saudável. Nesse momento, então, se desenvolvem cartilhas, manuais de higiene que deveriam ser propagados para pais, professores, né, para a sociedade. Então, é um momento de desenvolvimento de uma cultura sanitarista. E aí nós vamos perceber Renato Kell alinhado a esse momento, tá? O Guilherme trouxe na fala dele, eu vou tentar projetar só a título mesmo de organização, para ficar, né, um pouco mais dinâmico. Ele trouxe a fada Ígia, né? Vocês estão vendo a minha tela, que eu não estou vendo vocês. Tá dando para ver? Sim, Meline. Tá, então deixa eu entrar com a apresentação que ela cheia. Então, essa é a publicação Fada Ígia, do Renato Kell, em 1923. E o que foi esta obra, né? Então, é uma obra muito conhecida nesse momento, que o Kell está mais inclinado a uma eugenia positiva, uma eugenia sanitarista. Então, a Fada Ígia é uma fada que dá conselho para as crianças, né? Que ensina sobre a importância da higiene, sobre a importância dos cuidados, da limpeza. Quando nós olhamos, por exemplo, o miolo, né, do livro, o que o Kell traz nessa obra? Então, não vou ler aqui tudo que está escrito, mas, grosso modo, né, o que a gente pode destacar. Então, ele está falando sobre a limpeza das casas, olha só, ele coloca essa figura, né, então, olha que importante, as casas limpas para as pessoas viverem, então, onde jogar o lixo, como organizar o lixo. Então, Renato Kell tem esse momento de uma educação higiênica nesse sentido, tá? Deixa eu voltar. Aí. Bom, depois, considerado o final dos anos 20, né, os anos 30, mais ou menos, nós vamos ver Renato Kell tendo uma inclinação para uma eugenia negativa. Então, em 1927, Renato Kell vai ser convidado para trabalhar como diretor da Bayer, né? E a partir desse momento, Renato Kell começa a fazer viagens para a Alemanha, e aí a gente consegue perceber, numa análise da produção do Renato Kell, a gente começa a perceber que ele vai se afastando de um paradigma eugênico latino-americano, né, que seria esse paradigma muito discutido, por exemplo, pela Nancy Stepan, né, que é uma referência para a gente no campo da eugenia, mais brando, né? Isso também é um debate, né, sobre ser que na América Latina o movimento eugênico foi algo mais leve, mais suave, né, com adaptações das ideias eugênicas do Galton. Não necessariamente, né, existe um debate acerca disso, mas podemos dizer que Kell se afasta, né, desse movimento, desse paradigma mais latino-americano, e começa a simpatizar e aderir às discussões orientadas aí por um paradigma germânico, né, anglo-saxônico, então, onde nós vamos perceber essa radicalidade do Kell. Isso é percebido, por exemplo, na sua obra Lições de Eugenia, né, a gente consegue perceber que é considerada uma das obras mais radicais do Kell, os posicionamentos, como ele discute, né, e aí nesse momento a gente começa a ver o Kell apresentando uma educação mais inclinada à eugenia negativa, mais voltada à segregação, à educação sexual, à esterilização eugênica, contra a miscigenação e dando ênfase em questões biológicas, né? Discutindo a hereditariedade como o principal fator para o desenvolvimento humano, para o melhoramento da raça. E aí eu volto aqui com uma citação também do Renato Kell para ilustrar essa guinada, né, do Renato Kell, que ele vai dizer, né, essa é uma publicação dele de 1927, da obra Tipos Vulgares, Contribuição à Psicologia Prática, e ele diz: quem é bom já nasce feito, temos repetido inúmeras vezes. A educação exerce naturalmente grande influência para atenuar ou mesmo para remover arestas de caráter e de temperamento. Nunca, porém, para atenuá-las e removê-las geneticamente.
isto é, em benefício real de efeito persistente para as gerações futuras. Então, a gente começa a perceber aqui no Renato Kell essa marca, né, da educação como uma ferramenta que pode auxiliar, né, na manifestação de caracteres genéticos, mas nós não podemos nos esquecer da influência genética, né, da questão biológica. E aí ele traz em lições de eugenia. Impõe-se como medida de preservação individual e coletiva, baseada no mais alto interesse da espécie, que se proceda à educação sexual, gradual e paulatina, das crianças, dos jovens e mesmo dos adultos, a fim de que o mais nobre ato, que é o da geração, não continue a processar-se apenas sob o impulso instintivo, só compreensível e admissível entre os animais irracionais. Então, a gente já começa a perceber, né, essa inclinação a uma educação sexual, a importância da educação sexual e, alinhado ao que o Guilherme estava comentando, né, essa questão de uma formação de uma consciência eugênica. Né? Então, a ideia é mais forte esse alinhamento aos preceitos de Galton. Tá? Então, nós conseguimos perceber esta diferença. Então, a educação entraria como uma ferramenta para as campanhas eugênicas nesse segundo momento, tá, gente? Então, ela entraria como uma ferramenta para as campanhas eugênicas que poderia contribuir para a consciência, né, do povo. E aí, já para ir encerrando e concluindo a minha fala, a gente precisa discutir também um ponto, que é a questão da concepção de homem para os eugenistas. Né? Quando a gente observa um pouco o que o Guilherme estava falando, entrando um pouco mais a fundo no pensamento do Renato Kell, e essa reflexão sobre a concepção de homem nos auxilia a pensar um pouco, né, na questão da eugenia na contemporaneidade, como esses discursos ainda se fazem presentes na atualidade, claro, né, com algumas diferenciações, enfim, mas como a gente consegue pensar isso na atualidade, né, uma reflexão sobre isso, essa concepção de homem, porque o que sustenta a visão desses eugenistas é uma concepção de homem biológica, né, em que a questão hereditária é predominante. Então, quando você olha, por exemplo, o que o Kell vai dizer em Tipos Vulgares, ou quando o Renato Kell vai falar em Psicologia da Personalidade, lições de eugenia, ele é muito enfático nesse sentido. Olha, o sujeito é fruto daquilo que ele traz geneticamente, né? Então, as relações sociais, elas assumem um caráter secundário no processo de desenvolvimento humano, né? E aí, se a gente for parar para pensar como isso ecoa nos dias de hoje, né? Como a gente, com muita facilidade, tem uma tendência a olhar para questões mais biológicas, né? Então, o Renato Kell deixa isso muito claro na obra dele, né? Quando ele fala dessa questão biológica e individualizante, porque os fenômenos sociais podem ser reduzidos a uma ótica individual, biológica, hereditária, né? Então, a questão não eu não trouxe aqui, mas eu me lembrei agora aqui falando, tem uma citação do Renato Kell que eu gosto muito, quando ele diz, nós não podemos atribuir as questões de ordem genética a culpa ao capitalismo, ele vai dizer, né? Ele vai dizer, isso é uma questão que foge à regra, assim, o capitalismo não é culpado de todas essas questões, né? Então, é uma perspectiva individualizante mesmo, de como se entende o homem, de como se entende o desenvolvimento humano. E aí, isso, em certa medida, auxilia, né, contribui para as nossas reflexões nos dias de hoje, né? Se isso ainda está presente, de que modo está presente, com a força desse pensamento, do pensamento desses autores, como nós apresentamos aqui. Então, isso tem consequências, isso precisa ser pensado, e é algo que a gente está disposto a debater. Acho que é isso, gente, da minha parte. Obrigada. Não sei se eu passei o tempo, acho que não, né? Não, Meline, até você tinha um tempinho a mais. Ah, não, então vamos para as perguntas. Ok. Então, eu gostaria de agradecer a Meline e o Guilherme por recuperarem a defesa de Renato Kell e outros eugenistas brasileiros quanto à educação eugênica. Na fala tanto do Guilherme quanto da Meline, ficou evidente, né, que a educação ela foi um campo frutífero para fortalecer o ideário da eugenia
e a escola é um espaço para identificar aqueles que tendiam à degeneração. E aí o Guilherme também já nos dá uma palha quando mostra que ainda hoje esses preceitos da educação eugênica se fazem presentes na atualidade. Ele cita ali uma lei orgânica municipal do Rio Grande do Sul que ainda, né, lança a mão da eugenia para sustentar a sua proposta político-pedagógica. Então, nesse contexto, né, nós gostaríamos de abrir o debate, tá? Para que a gente possa aprofundar essas provocações e essas discussões apresentadas pelos nossos convidados. Nós temos já uma pergunta realizada no chat, né, pela Lilian. Nós vamos trabalhar com um bloco de 3 questões, então, caso alguém queira ainda fazer questões, eu deixo aberto o espaço para que vocês possam utilizar o microfone ou fazer a questão pelo chat. Quem for utilizar o microfone, eu só peço que seja breve na questão e que não leve mais de 1 minuto, 1 minuto e meio para realizar a pergunta. O Thales levantou a mão e o Isney. Então, vamos começar com esse primeiro bloco. Deixa eu só recuperar aqui a questão da Lilian. Então, primeiro, a Lilian parabeniza, né, o Guilherme e a Meline, e agradece pela menção do trabalho que ela realizou, e pergunta ao Guilherme se percebe-se uma certa associação direta das teorias lamarckistas e mendelianas sobre a hereditariedade com as propostas da educação eugênica. Em sua opinião, qual a principal característica dessa diferença e há limites da educação em cada um desses pensamentos? Então, essa é a questão realizada pela Lilian para você, Guilherme. E aí eu gostaria de passar a palavra para o Thales e, na sequência, para o Isney. Olá, boa tarde a todas, todos, né? Quero parabenizar o Guilherme, a Meline, né, pela fala. Tem um livro clássico, né, que trabalha com a questão da eugenia e educação, que é o livro do brasilianista Gelli Dávila, Diploma de Brancura, né? Como você falou do Roquete Pinto, né, que é um personagem bastante controverso, né? Todos eles, na realidade, né? O Roquete Pinto, ele defende a teoria mendeliana, né, um dos primeiros aqui no Brasil, mas na visão de vocês, assim, né, com leituras e pesquisas nessa área, vocês acreditam que teria, na visão do Roquete Pinto e de alguns desses educadores, igualdade entre estudantes brancos e estudantes negros, né? Nessa questão da hierarquia racial, embora eles acreditassem na mistura das raças, eles acreditavam que isso ia branquear, né? Até porque o Roquete Pinto foi assistente do João Batista de Lacerda lá no primeiro Congresso Universal das Raças, em 1911. Então, na visão de vocês, eles acreditavam em uma igualdade racial entre pessoas brancas e negras, ou eles mantiveram essas hierarquias raciais no seu pensamento? Então, a pergunta é essa, assim, né? Então, obrigado. Obrigada, Thales. Wisney, pode fazer uso da palavra. Boa tarde, pessoal. Quero parabenizar aos expositores, né? E a minha pergunta é realmente uma consideração e ver o que vocês acham em relação a isso, né? A gente viu dados recentes que 2021 vai ser o Enem mais branco, né, da história, se não me engano, desde 2009. Então, isso é um dado importante, assim como tem tido discussões recentes sobre essa questão da separação das escolas para pessoas que possuem algum tipo de deficiência, né? Então, isso é algo bem recente que a gente vê uma progressiva discussão. E eu queria saber se vocês veem isso como uma forma, não que o higienismo no processo educativo tenha sido superado, mas poderia se dizer que agora a gente está tendo mais práticas, mais configurações que se expressem pelo higienismo.
Então, eu passo a palavra agora para a Meline e para o Guilherme, para realizarem, né, retomar as discussões, né, das questões que foram lançadas, e depois a gente vai para um próximo bloco. Vamos lá, Meline, você quer começar? Eu começo? Pode começar. A primeira pergunta, né, da Lília, acho que está mais direcionada a você. Pode começar. Certo, estou anotando aqui porque são várias informações e, enfim, tenho medo de acabar perdendo alguma coisa. Vamos lá, só deixa eu voltar aqui a pergunta da Lília. Sobre as teorias lamarckistas e mendelianas. A principal característica dessa diferenciação e os limites, né? Eu acho que a gente pode pensar, por exemplo, na figura do Renato Kell. Eu agradeço pela pergunta, Lília. Mas, assim, a figura do Renato Kell, ela me parece, né, pelo que eu tenho estudado, um intelectual que sabia jogar muito bem o jogo. Ele sabia se posicionar muito bem dentro do campo intelectual. Então, no momento em que ele precisava lançar mão de uma eugenia, de um discurso um pouco mais moderado, vamos colocar assim, por mais absurdo que pareça falar isso, se tratando de Renato Kell, ele sabia. Então, ele sabia, por mais que ele fosse muito crítico no boletim de eugenia, isso aparece o tempo todo, e na lição de eugenia também, no momento em que ele precisava amenizar o discurso dele, ele conseguia fazer isso muito bem. Então, as cartilhas de higiene, os discursos dele, que a gente, entre aspas, até poderia colocar que estão mais para o neolamarquismo do que para Mendel, né? Por mais que não seja assim, ele era mendeliano, faz parte desse projeto maior do Renato Kell de institucionalização da eugenia, de transformar a eugenia em políticas públicas, né? Então, ele sabia mudar o discurso dele quando necessário. Então, nas cartilhas de higiene, é uma eugenia, é um Renato Kell mais eugenia como sanitarismo, como higiene, profilaxia, né? Mas nos momentos em que ele podia, quando ele estava falando entre pares, sobretudo, era o Renato Kell, né? O Renato Kell como um dos maiores, se não o maior representante do racismo científico no Brasil. Só que ele deixava muito claro, e todos os eugenistas mendelianos faziam essa crítica. Então, o colega comentou sobre o Edgar Roquette Pinto, né? Eu falei sobre o Octávio Domingues, e silenciado na historiografia, isso é uma coisa que eu sempre bato, Salvador de Toledo Pisa Júnior, eles eram muito críticos a essa concepção restrita de educação como escolarização, como educação formal. Então, essa ambiguidade, né, dentro dessa discussão entre neolamarquismo e mendelismo, né, isso é uma ambiguidade na própria ideia de educação no Brasil, de educação eugênica no Brasil, justamente por isso, porque dentro de se tratando de um mesmo intelectual, em alguns momentos eles se aproximavam dessa ideia de que a educação ela é necessária, então seja para formar uma elite intelectual esclarecida dentro dessa ideia de esclarecimento iluminista, burguesa mesmo, formar uma elite intelectual esclarecida para aceitar as teses da eugenia, ou seja, no sentido de, pensando no caso do Renato Kell, era um médico, né, de lutar contra esses venenos da raça, como ele dizia, né, pensando novamente no contexto de pobreza, miséria, né, falta de saneamento, tuberculose, enfim. Então, os mendelianos deixavam muito claro, eu não sei se é exatamente isso que, né, nesse ponto que você queria chegar, Lili, se é esse sentido da sua pergunta, mas os mendelianos, eles são muito críticos. E o Roquette Pinto, eu concordo com o Tales, né, é uma figura controversa e complexa, assim, porque ele era mendeliano, mas, ao mesmo tempo, ele não tinha essa mesma concepção que o Renato Kell tinha com relação à miscigenação. Então, ele também criticava essa ideia de que, essa ideia neolamarquista de eugenia, né? Essa ideia de que eugenia é educação, é sanitarismo, né? Mas ele também não comprava essa ideia, né? Mais na perspectiva do Renato Kell, e ele foi uma figura importante no Congresso Brasileiro de Eugenia, sobretudo o fato dele ter sido presidente,
Ele foi presidente, ele presidiu o Congresso, e ele fez questão de segurar as discussões. Então, Robert Wagner, os pesquisadores da Fiocruz, sobretudo o Robert Wagner, né, eles discutem isso, quanto que o Roquette Pinto fez questão de segurar as discussões, né, e de ampliar, justamente para fazer uma crítica ao Kell, que aproveitou o evento para lançar lições de eugenia. Né? Então, essa é uma discussão que ela perpassou todo o movimento eugenista brasileiro, mas a ideia de educação eugênica, ela dentro de um mesmo autor, ela varia. Né? O próprio boletim de eugenia, que eu tenho estudado há algum tempo, a ideia de educação, ela muda. Então, uma hora o Kell está falando que ela é fundamental, né, ela é essencial, no sentido de uma consciência, e hora ele fala que não, quem é bom já nasce feito, e não adianta educar um degenerado. Né? Não sei se foi essa pergunta, não sei se foi claro, mas qualquer coisa, enfim, posso esclarecer. Ameline? Guilherme, você quer responder, aproveitar que você está falando, responder as outras duas, e depois eu, só para não cortar a sua... Então, eu tentei anotar aqui, o Thales perguntou sobre a ideia de pureza racial, é isso, Thales? Se você puder me dar uma palavrinha aí, só para retomar. Porque o Kell vai ser contra a miscigenação em alguma fase da vida dele, né? Uhum. O Roquette Pinto, ele não vai se colocar contrário à miscigenação, e isso dentro do primeiro congresso de eugenia. Uhum. Mas, né, o que eu penso, ele acreditava que esse cruzamento entre essas pessoas, né, embranqueceria o Brasil, né? Até porque ele foi assistente do João Batista de Lacerda lá no Congresso Universal das Raças em 1911. E o que me incomoda bastante, assim, porque a gente vê que a educação, ela tem, né, você trouxe um documento que eu nunca tinha visto, lá do Sul, o Jerry Dávila também, nesse livro dele, ele vai falar que existia um tratamento diferente para estudantes brancos e estudantes negros, né, então, além de acreditar, né, nisso tudo, nessa mistura que não gerava ninguém degenerado, era todo mundo saudável, o que me incomoda é que me parece que as hierarquias raciais, elas permanecem no pensamento desses eugenistas, principalmente da educação, né? Foi vamos dizer, as escolas eram laboratórios, né? Onde o Jerry Dávila vai propor isso, né? E na visão de vocês, vai ter essa hierarquia entre estudantes brancos e estudantes negros na educação eugênica propostas por esses eugenistas, né? Claro que relativizar todos é um tanto complicado, mas em alguns, né, que tiveram longa estrada aí dentro da educação, essa é a pergunta, assim, né? É complicado. Não, mas sua pergunta é fantástica, assim, eu acho fundamental essa discussão, e o meu campo é a educação, então eu acho sensacional, assim, sua pergunta é muito legal e muito difícil de responder, né, justamente porque a gente está falando de vários intelectuais, mas sim, mesmo os intelectuais mais críticos, né, com relação à ideia de miscigenação, por exemplo, vamos comparar o Kell com o Roquette Pinto, que são dois grandes líderes do movimento eugenista brasileiro, mas seguindo perspectivas diferentes, né. O Kell é o Kell, né, então, para ele, o negro é inferior, ponto final. Então, mesmo, né, nos textos em que o Kell é mais radical mesmo, sobretudo o boletim de eugenia, lições de eugenia, paras eugênicas, né, ele deixa muito claro, o negro é inferior, que ele reproduz a ideia do Galton. Ele reproduz a ideia do Galton, e o Galton deixava muito claro naquela escala que a Maria Lúcia comentou, no encontro anterior, na escala do Galton, né, de tipos humanos, né, vamos dizer assim, a escala antropológica galtoniana, né, o melhor negro, né, ele fala isso num conjunto de textos, né, que é eugenia, definições, escopo e objetivos, o melhor negro, do ponto de vista biológico, ele estaria ali, no máximo, no nível mediano de um branco, né, sobretudo o negro africano e o aborígene australiano. Então, o Kell, ele reproduz essa ideia hierárquica, né? Então, nesse sentido, falar do Kell é mais fácil justamente porque ele
desde o começo ali, o negro era inferior e o mestiço representava a degeneração do branco. O Kell tem uma questão importante que vale a pena comentar para responder sua pergunta, Thales. Em alguns textos, e o Marcos Nally, que já produziu um capítulo junto com o livro organizado pela professora Maria Lúcia, o Marcos Nally, ele fala bastante sobre isso, de que em alguns textos do Renato Kell, se a gente pensar na antropologia eugênica de Renato Kell, o Kell ele acreditava que o processo de miscigenação ele não levava ao embranquecimento, mas à mulatização. Então, o Kell, em alguns textos, no boletim isso aparece, né, o processo de branqueamento, alguém comentou a redenção de Cã aí, né, o Kell também não servia, né, justamente porque é o cruzamento, e no Lições de Eugenia ele repete isso várias vezes, não vai levar ao embranquecimento. Cruzar o negro com o branco não vai levar ao embranquecimento, como era um pensamento, de certa forma, dominante na época, mas ao enegrecimento ou à mulatização da nação. Como o negro é inferior do ponto de vista biológico, né? Então, essa hierarquia racial é muito presente. Então, se a gente pensar, até mesmo o Fernando de Azevedo, né, esse pensamento hierárquico, ele faz parte. Mesmo que não seja abertamente racista, no sentido de ser contra a miscigenação, né, existe aquele paradigma da época, né, que era o que eu chamo de razão eugênica na minha tese. Essa concepção essa racionalidade, por mais que a gente saiba que, né, do ponto de vista científico é irracional, mas essa racionalidade, esse modelo de razão, uma razão instrumental, para lembrar a expressão de Max Horkheimer, né, uma razão instrumental da qual esses intelectuais fizeram parte, né? Esse modelo de racionalidade que embasa a epistemologia da educação eugênica de todos esses intelectuais, por mais que cada um deles vai puxar para um lado. Então, mesmo aqueles, entre aspas, mais moderados, né, estão partindo de um pressuposto hierárquico, né, de que, tudo bem, a miscigenação não é ruim, ela faz parte... o Fernando de Azevedo, a miscigenação faz parte do progresso da civilização, né? Ou seja, essa concepção branca e europeia de civilização. E o Brasil vai chegar lá, força, o Brasil vai chegar lá, né? Essa ideia de que o progresso está associado ao melhoramento biológico-racial. Então, independentemente de ser um posicionamento mais radical, Kell, ou mais moderado, entre aspas, Roquette Pinto, está dentro dessa concepção hierárquica de mundo, né? De mundo. E essa leitura da história mesmo como, né, um processo evolutivo que vai chegar no mesmo grau, né, de evolução que a sociedade branca e europeia, né? Viabilizar a civilização no Brasil significaria buscar ali, seja através da educação, seja através de uma intervenção direta na reprodução, né, na hereditariedade, alcançar o patamar ali que a Europa alcançou há anos atrás. Essa ideia de civilização branca e europeia que a gente reproduz. Porque o nosso modelo de educação ocidental é um modelo branco europeu. Se a gente parar para pensar, nós ainda, enquanto educação, nos estruturamos dentro de elementos básicos do que os gregos chamavam de paideia, formação humana, que traz elementos éticos, formativos muito importantes que nós temos até hoje, mas traz também essa carga, né? Essa carga eurocêntrica, que muitos desses intelectuais, mesmo os mais moderados, também reproduziam. A crítica aqui eu vejo que são esses que criticaram diretamente a eugenia. E aí eu também problematizo a ideia de homens do seu tempo. Repito, naquele tempo já existiam críticas a esse pensamento, e esses intelectuais que nós estamos falando já tinham acesso a essa crítica. Não sei se foi claro, se me perdi aqui, mas... Sim, eu queria passar para a Meline responder a última pergunta desse bloco, porque nós temos mais perguntas, e aí pedir para vocês serem mais breves para a gente contemplar as outras perguntas. Tá, legal, vamos lá. Só uma consideração para não deixar o Thales sem resposta, eu acho muito interessante essa obra, né, esse livro do Gerry Dávila, Diploma de Brancura, acho importante a leitura, assim, para discutir a educação. Eu vou tentar ser breve, não só pelo tempo, mas pela obra que está em cima daqui da minha casa, para vocês não precisarem ficar escutando barulho.
E concordo, Thales, concordo com essa questão de que existe uma hierarquia, né, racial, assim, essa ideia de pensar que a educação vai trazer uma ideia mais branda, de que não existe uma hierarquia, não, é uma ideia de branqueamento também, né, qual que é a cultura que se diz superior? Então, é a cultura do branco, é nesse sentido também, então eu acho que não dá para desconsiderar, tá? Eu queria ver se eu entendi direito a pergunta do Wisney, né? Wisney Rocha, se puder voltar aqui, porque a gente foi discutindo, não sei se eu perdi algum ponto, né, da sua pergunta, mas você comentou do Enem e traça aí faz uma reflexão acerca das discussões eugenistas na atualidade, é nesse sentido? Se puder... Isso mesmo. Considerando também a questão das discussões atuais sobre essa questão da separação de alunos com algum tipo de deficiência das escolas dos ditos normais, né? Então, é uma discussão. Tá, legal. Bom, eu acho que a gente vai entrar mais nesse ponto na semana que vem, né? Até para não passar tanto do tempo, mas nós vamos discutir um pouco essas reflexões da eugenia na contemporaneidade, falar um pouco disso. Mas só para responder sua pergunta, assim, entendo que sim, que existe, né, um resquício desse pensamento, que a gente tem que olhar, né, pela questão não só do racismo estrutural, mas como pensar a educação, as diferenças no campo da educação. Isso também tem uma relação com a eugenia, então eu acho que não dá para negar, né? E aí quando você traz esse dado que o Enem, né, vai ser majoritariamente branco, isso diz muito sobre o acesso à educação no Brasil, diz muito sobre o acesso a provas, enfim, e essas diferenças, e como se explica, né? Então, psicometria entraria muito bem para falar dessas questões, né? Então, as diferenças no campo da educação, da aprendizagem, tem sim, né, no meu entendimento, uma relação com a perspectiva eugenista, tá bom? Não sei se eu respondi aí. Acho que estamos com tempo, ou vai passar para o próximo bloco, né? Isso, vamos passar para o próximo bloco e depois a Bruna levantou a mão. Então, agora eu vou ler as 3 questões que estão colocadas no chat. Então, a Wagner, ela pergunta... Primeiro, ela faz um comentário que a pintura da Redenção de Can, né, vai mostrar esse embranquecimento e a europeização da população. E aí ela pergunta, né, como hoje os pensadores percebem que a seleção das raças, pessoas, excluiu a população, havendo a necessidade de igualá-las por políticas sociais públicas de reparação? O Antônio pergunta qual é a maior situação da educação eugênica em tempos atuais e pede para vocês relatarem algum caso. E a Poliana, ela gostaria que vocês falassem um pouco sobre o Juliano Moreira. Não sei quem quer começar, Meline, Guilherme. Eu vou tentar ser breve, só que peço desculpa porque ser breve, a gente tem que simplificar coisas que são mais complexas, mas vamos lá. Sobre Juliano Moreira, não tenho conhecimento, falo na maior humildade do só sei que nada sei, no sentido tanto socrático quanto freiriano, tá? Não tenho leitura, só umas coisas por cima, peço perdão. Estou em processo também, né, no meu doutorado, e isso já peço perdão por desconhecer ali só em um texto ou outro. A redação de Can, fantástico, né, não o quadro, o conteúdo, mas para a gente discutir esse ideal de branqueamento, né. Aí, quando a Wagner fala sobre os pensadores, né, acho que depende muito, né, a gente ainda vive num Brasil extremamente conservador, né, que reproduz esse ideal neoliberal, meritocrático, pessoas que ainda acreditam na democracia racial, né, então, assim, hoje eu vejo uma mobilização dos movimentos sociais fundamental para discutir e se posicionar com relação a intelectuais que são racistas, desde eu estava conversando com a Meline há horas atrás, sobre a questão de derrubada de estátuas de genocidas, sobre a questão dos livros do Lobato, enfim, não vou entrar nesses tópicos, ok, porque infelizmente não dá tempo, daria um encontro só para isso, que seria legal também, mas eu acho que hoje a gente vive um Brasil onde os movimentos sociais se posicionam mais, mas essa elite, que ainda é uma elite branca,
ela continua se incomodando, chama de mimimi, chama de vitimismo, né? Parte dos movimentos sociais também foram cooptados por essa perspectiva do capital, então as próprias pautas se transformam em mercadoria, né? Veja o que a Natura faz, veja o que, né, os próprios intelectuais e militantes do movimento negro, do movimento feminista, a autocrítica que se faz com relação à incorporação dessas pautas pelo capital, mas ainda existe uma elite branca conservadora que é totalmente contra, e isso é visto nas eleições, isso é visto no dia a dia, né, totalmente contra essa ideia de igualdade, porque acredita que a igualdade já existe, entende? É essa a questão. E aí é difícil dialogar, justamente porque é uma elite que parte do pressuposto meritocrático mesmo. Então, basta o cara se esforçar lá na favela que ele vai conseguir chegar onde, né, o herdeiro do latifúndio chegou. É um mito da democracia racial mesmo que ainda persiste no nosso país. Por isso que é incômodo, né? É incômodo ver o livro O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, e o álbum Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MCs, como leitura obrigatória num dos vestibulares mais concorridos, numa das universidades mais renomadas do Brasil e da América Latina. Então, esse posicionamento é muito importante. O rap faz isso, o hip hop faz isso, os movimentos sociais fazem isso há muito tempo, mas isso gera um grande incômodo. Agora, a pergunta com relação à educação higiênica nos tempos atuais, olha, há pouco tempo atrás, um professor da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, reproduziu durante as suas aulas no curso de medicina vários discursos eugenistas. Eu dei o caso aqui de um professor da USP de Piracicaba, da Exalc, que até pelo menos a década de 1970 estava lá trocando figurinhas com eugenistas da Sociedade Mexicana de Eugenia. Então, assim, eu como um pesquisador no campo da educação, eu gosto muito de questionar o que leva um educador a aceitar, a reproduzir essa concepção eugênica, ok? Mas aí a gente precisa pensar na historicidade dos conceitos. Falar de um educador, no caso esses da Exalc, na década de 20, 30, no auge do movimento eugenista, é uma coisa, e falar de um professor hoje, à frente de uma universidade pública, reproduzindo esse pensamento, esse discurso, é outro. O que é muito grave, Mas eu vejo hoje na fala, né, ainda, e nessas notícias que a gente vê, né, a reprodução ainda de vários estereótipos, né, o professor na aula de biologia falando de mulato, né, reprodução de estereótipos que já se discute há muito tempo, ou mesmo esses que abertamente defendem. Aí eu não estou falando no caso da preocupação, a gente vai falar isso na semana que vem, não estou falando na preocupação com o combate às doenças a partir do melhoramento genético, estou falando de racismo científico, é disso que eu estou falando aqui, né, de intelectuais que tentam transformar um posicionamento político-ideológico em ciência, e aí é perigoso, porque são intelectuais influentes. É diferente do nazista com bastão de beisebol na esquina querendo matar o cara na pancada porque ele é preto e ele é pobre. A gente está falando de intelectuais. Falando de intelectuais altamente influentes na nossa sociedade. É assim que eu vejo a Janine na educação hoje. Meline? Bom, essa pergunta do Juliano Moreira também, não sou uma estudiosa do Juliano Moreira, eu cheguei a ver algumas coisas quando estudei o Kell, então ele menciona o Juliano Moreira, eu sei que tem uma relação com a psicanálise, foi a Poliana, né, que perguntou. Então, acho que me ocorre agora, Lúcia, se lembrar o nome dela, mas tem uma aluna que estudou na educação, não foi da difusão da psicanálise, e fala do Juliano Moreira, se eu não me engano. Se a Lúcia lembrar o trabalho que eu estou falando, acho que pode ser uma indicação de leitura, enfim, mas eu falar sobre o Juliano Moreira também não saberia, tá, Poliana? Vou ficar te devendo, vou na linha do Guilherme, assim, a gente não arrisca falar daquilo que a gente não domina. A pergunta sobre a educação eugênica, né, em tempos atuais, para além disso que o Guilherme mencionou, eu penso muito, aí eu vou mais para o campo da psicologia, por exemplo, né, quando a gente fala das questões de aprendizagem, por exemplo, como a gente entende isso, eu vejo muito uma relação com as questões eugênicas, né? Então, assim, a criança tem alguma coisa, né? Seria importante um teste para avaliar essa criança. Então, o modo como a gente entende esse sujeito me lembra muito essas discussões no campo da eugenia, né?
o que me ocorre, Antônio, a partir da sua pergunta, que eu acho que também é algo que dá para ser discutido na próxima semana, no sentido de pensar como a psicologia ainda, de certa forma, abriga esses discursos, contribui para essa visão, né? É uma leitura crítica da ciência psicológica, nesse sentido, né? E a pergunta da Vânia, não sei como pronuncia, desculpa, também estou de acordo aí com o Guilherme, né? Como a população vê, assim. Então, acho que vê muito orientada por uma perspectiva meritocrática, né? Que basta... E aí a gente cai de novo nessa discussão do indivíduo, né? Então, assim, basta o indivíduo querer, basta você correr atrás, ou se não conseguir é porque existe algo nele, aí é por isso que a gente explica essas diferenças. Então, eu vejo, sim, como uma elite conservadora, né, meritocrática, racista nesse ponto, e que tem muita influência, né? Então, eu vejo por aí, tá? Para finalizar, eu gostaria de passar a palavra para a Bruna, né? Então, a gente encerra o debate a partir da questão da Bruna. Bruna, pode fazer uso do microfone. Obrigada, Juliana. Tentarei ser breve. Primeiramente, agradeço a fala da Melina, do Guilherme. O debate tem sido muito rico, muito produtivo. E aí, a minha questão, ela vai especificamente para o Guilherme, mas se a Melina também tiver alguma ideia, é mais uma provocação. Eu sei que não necessariamente tem uma resposta objetiva para isso, mas é que vocês iniciaram a fala apresentando, principalmente o Guilherme, os intelectuais da época como educadores. E aí eu questiono e pergunto para vocês se essa categoria seria a melhor para a gente utilizar para expor esses homens, que por mais que eles estivessem falando sobre educação, eu não sei se educadores é o melhor para denominá-los. É mais uma provocação mesmo, sabe? Assim, no sentido de que hoje me incomoda também o fato de que, por que a gente chama eles de intelectuais também? Né? Eram os intelectuais que estavam guiando a sociedade para transformar uma realidade na qual eles projetaram, e não uma realidade da qual fazia parte do nosso território nacional. Eles excluíram e arquitetaram um projeto de sociedade a partir da exclusão. Então, eu não sei, será que educadores seria a melhor forma da gente denominá-los? Essa seria a minha provocação. Também não tenho uma resposta, confesso, mas é mais para a gente pensar juntos aqui e juntas. É isso. Obrigada, gente. Bruna, a minha concepção de educadores, acho que coisa parte, depende muito do lugar de onde se olha, né? A minha concepção de educadores é a do Paulo Freire, né? E nesse sentido, de fato, né? Educadores, né, no sentido freiriano, é uma outra coisa, partindo do pressuposto crítico, combativo, né, anticapitalista, inclusive. E nesse caso, de fato. Agora, em vários desses textos, eles utilizam esses termos. Então, essa é a grande questão. Não significa que concorde com eles. Acho que esse é um ponto que é importante. E eu, quando fiz a minha pesquisa de campo na USP de Piracicaba, eu olhei diário de classe, entende? Eu olhei plano de aula, entende? Porque eu estou falando de caras que atuaram no campo da educação. Por isso que eu falando, e aí, mais uma vez, concordo com a discussão que o Weber trouxe no encontro anterior, que precisamos ver qual foi o papel dessas pessoas dentro do movimento, né? E porque eu me preocupo muito com isso, né? O campo da educação, ele precisa desse olhar autocrítico, porque os professores reproduziram esse ideário e, de certa maneira, alguns ainda reproduzem. E não é uma questão de culpabilização do indivíduo. Analisando o quão sedutor foi e ainda é o ideário da eugenia, né? Então, concordo contigo. A questão educadores, a expressão educadores pressupõe, segundo a minha leitura freiriana, um olhar mais crítico, né? Mas também partindo da terminologia que esses intelectuais utilizaram na época, né? E é intelectual no sentido, pensando na questão que eles se colocavam como detentores da razão.
essa dicotomia, ela está presente em Galton, em Kell, Pisa Júnior, Domingues, né? A eugenia, ela se baseia na dicotomia entre razão e irrazão. A razão eugênica é sinônimo de ciência, de progresso civilizatório, enquanto tudo aquilo que é contrário à eugenia é sinônimo de racional. Então, eu concordo com Marcos Nally, com Vanderlei Sebastião de Souza, até com a Nancy Stephan, ela discute isso, de que os caras foram influentes como intelectuais, por mais que a gente saiba que muito do que eles falaram não é ciência, a gente, entre aspas, pode falar pseudociência, o termo pseudociência mascara o que a eugenia realmente foi. Os caras foram aceitos como intelectuais. O estrago, inclusive, que o racismo científico dentro da eugenia fez, foi justamente pela posição de destaque que esses intelectuais tinham dentro do seu campo, né? Só que é aquilo, né? É uma ideia perigosa de progresso. Aí eu gosto de Walter Benjamin, né? Um filósofo alemão da escola de Frankfurt, né? O progresso também é barbárie. O progresso também levou a Auschwitz, né? Então, essa ideia do intelectual que vai guiar a sociedade, né, que guiou a sociedade para o campo de concentração. O progresso, né, ao contrário daquela máxima positivista que nós ainda carregamos na nossa bandeira nacional, também pode ser a barbárie. Problematizar o conceito de intelectual e de educador, acho que eu estou contigo nisso daí. Meline? Olha, Bruna, muito interessante a sua provocação, né, porque eu acho que ela toca em pontos assim, né? Para nós que estudamos a eugenia, a gente também reflete sobre essas questões, assim, né? Então, é um educador, é um intelectual nesse sentido, quando a gente, né, pensa com a nossa cabeça de agora, assim, né? Isso não, eu acho que quando nós falamos, né, usamos o termo educador, aí o Guilherme estava falando da participação deles, né? Então, isso mostra a influência dessas pessoas. E quando eu usei também o termo intelectual, né? Quando nós falamos os intelectuais, eu vou muito nessa linha de não significa, né, concordar com isso hoje, não significa que compartilho dessa visão de educação, né? Mas pensar um pouco que isso era entendido como ciência na época, né? E aí é porque tem essa questão também, dentro do bloco, né, do grupo que estuda eugenia, existe esse debate entre ser ciência ou não ser ciência. E aí, Guilherme e eu, acho que eu posso falar isso, né, Guilherme? A gente vai muito na linha de entender que isso era a ciência, né, entendida como uma ciência na época, e não a ciência como algo atemporal, né? Senão a gente cai em anacronismos aqui. Então, nesse sentido, por essa linha de raciocínio, caberia dizer intelectuais, né, estudiosos, pesquisadores, né, que partiam de uma premissa científica, que hoje isso a gente pode debater, não tenho dúvidas, né, mas, por uma perspectiva histórica, era como era entendido, tá, Bruna? Então, eu iria por aí também. Obrigada, pessoal. Desculpa, Juliana. Imagina, agradeço a Meline, o Guilherme, e queria destacar o quanto esse curso está sendo um espaço de troca e aprendizado, né? A Poliana coloca no chat que o Juliano Moreira foi pioneiro ao contestar as ideias da eugenia, o Thales está dando uma sugestão, indicando aqui uma sugestão de leitura sobre o Juliano Moreira. Então, nós encerramos, né, o nosso debate previsto para o dia de hoje. Gostaria de reforçar que vocês não esqueçam de preencher a avaliação que está disponível ali no chat e no Classroom, tá? E na semana que vem, o nosso encontro acontecerá novamente na terça-feira, no mesmo horário, dia 21/9, e a gente vai discutir sobre as reflexões da eugenia na atualidade. E quem vai fazer esse debate vai ser o Guilherme e a Meline. Então, esperamos vocês na semana que vem. Uma boa semana e até breve.